Olá pessoal, graça e paz de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, creio que a maioria aqui me conhece. Mas então hoje é um momento propício para render graças, render honra e louvor a quem merece toda honra e toda glória. E o tema que a mim foi delegado é o santidade. E santidade é algo difícil. É algo que todos almejam, todos os filhos de Deus, todos que nasceram de novo. Mas, sem delongas, eu convido a você a que abra sua Bíblia em primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis de enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E porque o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Até aí. Amém. Bom, eu inicio dizendo que eu tenho dificuldade com esse tema. Porque esse tema é um tema que muitos desejam, mas poucos conseguem chegar nele. Esse é um tema que para mim eu tenho dificuldade, porque a partir do momento que o Espírito Santo regenerou meu coração, me concedeu arrependimento para a vida, Ele me deu esse impulso de ser santo, porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos santos. Essa é a vontade de Deus, porque Ele nos chamou para a santificação. E eu tenho dificuldade porque desde então a minha conversão se inicia em 2009 e a partir de 2009 eu venho lutando e travando uma luta grande contra o meu pecado. Porque o pecado, apesar dele ser prazeroso para muitos, para quem nasceu de novo não é. O pecado pode ser deleitoso para muitas pessoas que estão no mundo afora, mas para quem deseja morar no céu, de fato não é. E eu convivo com essa luta diariamente porque eu passo por textos que é explicitamente revelada a vontade de Deus, que Ele deseja que nós sejamos santos. Então eu particularmente tenho uma grande dificuldade em dizer algo sobre esse tema, porque é algo que eu estou lutando, é algo que eu venho perseverando, mas por querer ser santo,
é algo que às vezes eu não consigo, eu caio, eu tropeço, e eu infelizmente desagrado a Deus. Falar sobre santidade é falar daquilo que Deus desejou para mim e para você. Porque a vontade dele é essa, ser de santos, porque eu, Senhor, o seu Deus, sou santo. Em Hebreus 12:14, o escritor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu fui passando por esses textos, e eu fui passando também por um texto que Pedro escreveu quando ele disse: irmãos, aquele que é justo, é esse que vai seguir o caminho de Deus. E se é com dificuldade que o justo vai ser salvo, o que será do ímpio e o pecador? E esses textos foram frisando em minha mente no início da minha conversão. Eu, graças a Deus, tive uma conversão abençoada, porque hoje eu vejo pessoas dizendo-se convertidas, mas o prazer dela em ler a Bíblia é quase nada, é quase nenhum. Mas eu, quando converti, a primeira coisa que Deus me deu vontade e graça de fazer era ler a Bíblia. E eu passando por esses textos, eu ficava pensando: Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu estou vendo Pedro, o seu discípulo amado, aquele que andou com o Senhor, ele está dizendo que ele vai entrar ao céu com dificuldade. E o que será do ímpio e o pecador? E eu me tomando na ideia de pecador, eu só clamava a Deus misericórdia. Não só clamava, como ainda continuo clamando. Mas graças a Deus ele foi me convencendo, me dando graça de conhecer pessoas e textos e livros e pregações abençoadoras sobre a santidade, que eu cheguei em um momento que eu aprendi que a santidade na terra ela é uma obra imperfeita. Imperfeita porque eu e você não alcançaremos o padrão que Deus quer que alcancemos, que é a santidade plena. Mas esse padrão será somente efetuado na glorificação. Mas eu estou certo de dizer a você que aquele que foi regenerado, ele foi justificado. O que foi justificado, ele foi santificado. E o que foi santificado, ele será glorificado. E essa é a minha esperança. Daquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para terminar. E aquele que começou a boa obra em mim, ele me convence todo dia do meu maldito pecado, que faz separação de nós com o nosso Deus que é santo. E eu realmente estou convencido de que o primeiro passo para quem quer atingir o padrão elevado de santidade é reconhecer a tremenda pecaminosidade do pecado. Hoje falar sobre pecado é algo difícil, é algo escasso, é algo que eu particularmente não vejo. Talvez quando um dos jovens sobem ali no púlpito, às vezes alguns discorrem sobre pecado e graças a Deus por isso. Mas eu fico me analisando, por que os obreiros não falam também sobre esse pecado? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados. E os principados querem o quê? Que nós sentimos prazer em pecar. Ele quer que a gente faça a vontade dele. E qual é a vontade dele? É de odiar gente, é de se afastar de gente, é de se afastar de tudo aquilo que é santo e agradável aos olhos de Deus. E eu fico fazendo perguntas diretamente para mim mesmo, quando o culto está rolando, porque pregar sobre coisas terrenas, eu sei que deve ser pregado para que nós venhamos aprender com algumas experiências. Mas eu creio que a maior tendência do povo de Deus é saber e conhecer o seu pecado. Porque essa é a maior evidência de uma pessoa salva. Ela quer fugir de tudo, mas principalmente do seu pecado. Porque é o pecado que entristece o Espírito Santo. É o pecado que nos afasta da presença de Deus. É cometendo o pecado que as nossas orações são interrompidas. E é amando o pecado que nós somos chamados filhos do diabo. E falar hoje sobre pecado é algo que as pessoas dão poucas explicativas. Talvez se eu fosse ilustrar aqui o pecado a você, eu poderia dizer que o pecado é semelhante a um morango.
Há um morango em cima de uma montanha cheia de fezes. A pessoa, quando ela olha para aquele morango, ela se esquece das fezes. Ela só foca no morango. Então ela vai caminhando, ela vai subindo a montanha e ela vai somente olhando para o morango. E quando ela chega no cume da montanha, ela pega o morango, desfruta dele, mas ela tem que descer da montanha. E quando ela desce da montanha, ela vai, ela sai. Mas quando ela acaba de degustar do morango, ela pode até sair, mas ela sai toda enfezada. Assim é o pecado. Talvez você olhando para ele, ele te dará prazer. Mas quando você já caiu da montanha, você vai olhar para si e vai ver que você está sujo. Você está podre, você está totalmente enfesado. Porque o pecado é assim. Ele promete prazer, mas ele dá tristeza. Ele promete deleite, mas ele gera incapacidade. Ele promete alegria, mas ele traz tristezas insondáveis. E há uma afirmação que o Paulo Júnior usou em uma das suas pregações, e eu gravei isso comigo, porque é uma afirmação forte, mas é a afirmação que eu creio que todos deveriam guardar. Quando ele diz o que é o pecado, e ele responde: o pecado é o grande câncer da sociedade. O que é o pecado? O pecado é matéria-prima de Satanás. O que é o pecado? O pecado é o objeto da ira divina. O que é o pecado? O pecado é aquilo que faz você cair e nunca mais se levantar. Esse é o pecado. O pecado hoje, ele, para muitos, não tem sido a grande luta. O pecado hoje, para muitas pessoas, não tem sido a única batalha. Porque a luta cristã, o combate cristão, que Paulo diz, eu combati o bom combate, é o combate da luta contra o pecado. E não há como falar sobre santidade sem antes falar do pecado. Esse é o pecado. O pecado entristece o Espírito Santo de Deus. As pessoas no mundo pecam sem sequer se arrepender. Mas um cristão, ele pode até pecar, mas ele não vai viver pecando, porque ele é nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando, porque a divina semente permanece nele. Então, falar hoje sobre santidade é dizer a você que o pecado que habita em você e que habita em mim, ele pode nos levar para o inferno. E se a gente não cortar ele na raiz, ele vai nos levar para o inferno, mesmo nós estando dentro da igreja. E essa é a dificuldade de desligar-se do pecado. Nossa chamada é essa, que nós venhamos se abster de tudo que é impuro, de tudo que é totalmente depravado, para seguir aquilo que Deus nos chama a seguir, a purificação e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Em primeiro lugar, então, eu queria dizer que essa luta é o combate insaciável. O combate insaciável é aquele que muitos talvez nem ousam falar. Hoje eu fico até estarrecido quando, ao final de um domingo, as pessoas dizem: olha, que você tenha uma boa semana, que você tenha uma semana abençoada. Muitas pessoas nem dizem amém por isso. Mas eu, particularmente, quando ouço isso, ao final do domingo, e especialmente da minha sogra, quando ela diz: Lê, tenha uma semana abençoada, eu digo amém, enfaticamente, porque as minhas semanas não são sempre abençoadas. Eu caio, eu tropeço, eu não faço a vontade de Deus sempre, eu olho aquilo que não deve, eu digo aquilo que eu não deveria falar, eu penso aquilo que eu não deveria pensar, e eu digo amém, porque eu preciso que a minha semana seja uma bênção, porque eu sou mau. Eu sou uma pessoa que tem a tendência de se afastar de tudo que é bom. E se afastar de tudo que é bom é se afastar de tudo aquilo que é de Deus. Porque Deus é bom. Jesus Cristo falou: por que vocês me chamam bom? Bom é o Pai. Bom é o Deus que Ele faz a obra que muitos não entendem, que é de ir atrás do pecador e fazer dele um justo. Não é o acusador que vai atrás do ofendido.
É o ofendido que vai atrás daquele que o acusou. Os teólogos não conseguem explicar isso porque é algo totalmente indecoroso. As pessoas podem até achar lógico. Quando eu aponto o defeito de alguém, eu estou acusando. A regra prática é que eu me desculpe daquela pessoa por eu ter acusado ela. Mas no cristianismo não é assim. É o Deus acusado que vai atrás de mim e vai atrás de você, que acusamos Ele todos os dias. Mas como acusamos Deus todos os dias? Pensando aquilo que não deveríamos pensar. Fazendo coisas que não deveríamos fazer. Buscando outra coisa a não ser a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que vocês façam tudo para a glória de Deus. E a dificuldade nossa é essa, é fazer as coisas para a glória de Deus, pensando naquele texto que diz que importa que Ele cresça e que eu diminua. A nossa dificuldade é essa. Especialmente os puritanos, eles tinham uma dificuldade intensa com isso, porque eles foram ótimos teólogos, foram ótimos pregadores, as suas igrejas eram cheias, mas o combate deles era contra a soberba, contra a vanglória, porque eles tinham a capacidade de olhar para o seu sermão escrito, depois de ter pregado e falar: olha só, olha o que eu fiz. Quando eu estive pregando, as pessoas choraram. Quando eu estive pregando, as pessoas vieram até a frente, se arrependendo, e eles lutavam contra isso, porque essa é a tendência de todo ser humano. Ele sempre quer um pouco de holofote, ele sempre não quer diminuir, mas ele sempre quer se elevar, e se elevando as pessoas se tornam como Deus. Talvez a pior tendência do ser humano é o perfeccionismo, porque se tornar perfeccionista, o que é senão ser igual ao diabo? Porque o diabo ousou ser igual a Deus. E Deus o fez cair daquele lugar santo. Porque as pessoas que têm essa tendência de: eu sou certinho e comigo não tem erro. Comigo não tem BO, eu faço uma vez só. Comigo não tem esculacho, eu faço e faço com excelência. O que é isso senão uma ideia totalmente equivocada de Lúcifer, quando pensou que ele era perfeito, que ele poderia se chegar ao padrão de Deus e até passar o padrão da santidade de Deus. E a nossa tendência é essa, sempre de querer aparecer e nunca de trazer a glória a Deus. Eu recentemente estive conversando com pessoas e eu vi um relato de uma dessas pessoas crentes. Quando eu cheguei a ela, eu fiz a seguinte pergunta: e aí, como foi essa semana? Como foi o seu combate, pela fé cristã? Como foi os seus desafios de agradar a Deus? Ela respondeu, talvez da forma que muitos de nós aqui responderíamos: olha, a minha semana foi tranquila, foi tudo bem, sem maiores problemas. E então eu pensei comigo: cara, minha semana não foi tão boa assim. E então eu não falei nada para ela e respondi de novo: mas e aquele combate, para agradar a Deus, para fazer a vontade dele, como é que tem sido? Sem maiores problemas, não é tão difícil agradar a Deus, as coisas não são tão difíceis assim. E eu fiquei pensando: mas você já analisou as 9 perspectivas do fruto do Espírito? Eu disse a essa pessoa. Ela: mas o que diz lá? Eu tive que relatar porque ela não sabia. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Como é que você tem sido longânime para com as pessoas? Como é que você tem sido amável para com as pessoas que apontam os seus defeitos e às vezes se esquecem de você? Como é que você consegue ser tão facilmente bondosa para com as pessoas que querem o nosso mal? E aí ela ficou em silêncio e refletiu. Mas a pergunta que eu faço hoje aqui é para você que está aqui. Como tem sido a sua semana? Tem sido fácil demais? Porque se ela tiver sido fácil demais, alguma coisa de errada com o nosso cristianismo.
alguma coisa de errada com o nosso ser discípulo. O nosso ser seguidor de Cristo está um pouco estranho. Porque o Jesus, ele disse, no mundo vocês terão aflições. Irmãos, não é fácil amar as pessoas que nos apontam os dedos. Não é fácil amar um patrão que diz uma coisa, mas faz outra. Não é fácil amar aquele seu irmão que você, com toda a paciência, evangeliza, e ele por trás de você fala mal. Não é fácil amar um pai que bateu na mãe durante vários anos. Não é fácil amar um irmão que faz a vontade do mundo e nem sequer diz bom dia, boa tarde, boa noite para você que é irmão dele. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Se você me dizer que isso é fácil, você está vivendo outra religião, não o cristianismo bíblico. Porque eu fico pensando, meu Deus, às vezes eu não sei se você já fez essa oração, mas eu já fiz ela várias vezes. Que oração foi essa? Deus, eu não sei se Jesus tem que voltar ou se eu tenho que morrer, mas eu quero parar de viver. Mas por que, né? Você pode estar me perguntando, mas por que, né? Você quer parar de viver, 23 anos, você vai fazer? A nossa tendência é viver aquilo que a nossa carne quer. Mas a minha tendência, intrinsecamente, é viver para a glória de Deus. E eu não consigo viver. Eu tenho dificuldade, eu várias vezes já fiz essa oração. Deus, não sei se vai mandar Jesus voltar, ou se o Senhor pode encerrar minha vida aqui, mas eu não consigo mais. Deus, eu não consigo te agradar 2 semanas sequer. Eu posso te agradar esforçosamente em uma, mas na segunda eu vou cair. Deus, acaba com a minha vida. Eu não sei se você já fez essa oração, eu não estou dizendo que a minha oração tem que ser um exemplo a vocês, mas é algo que nós temos que parar para pensar, irmãos. Porque Jesus nos chamou para sermos semelhantes a Ele. O apóstolo Paulo foi o mais ousado quando disse, sede meus imitadores, não porque eu sou bom, mas assim como eu sou imitador de Jesus. É sempre Jesus, é sempre o Cristo, o Verbo encarnado, é sempre aquele que viveu e que morreu perfeitamente, sem pecado nenhum, que nós temos que olhar. E eu, por várias vezes, eu fiz essa oração, mas Jesus não voltou, eu não morri. Mas eu não sei se eu vou fazer ela de novo, talvez sim. Porque eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu não vou conseguir ser perfeito. Eu um dia, quando li Gênesis, o chamado de Abraão, eu fiquei em choque, desesperadamente em choque. Porque Deus chega a Abraão e diz, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Aí eu imaginei, meu Deus, Abraão. Em Hebreus 11 vai falar bem de Abraão. E eu falei, Abraão é um homem bíblico, um homem louvável. Mas Deus está falando para Abraão andar na presença dele e ser perfeito? Como assim? Deus, eu estou tentando ser perfeito. Mas me ajuda então a ser perfeito. E eu entendo que a perfeição, ela é nada mais do que a consequência de andar com Deus. Deus chama Abraão para andar com Ele e ser perfeito. Não chama Abraão para ser perfeito e andar com Ele. Então, se você está aqui, eu creio que você está andando com Deus. E se você está andando com Deus, a tendência lógica é você ser perfeito. Mas não ser perfeito sem pecado nenhum. Esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo. Um dia me afastar do pecado. Mas eu, enquanto vivo, não vou conseguir. Porque a santificação, ela é uma obra imperfeita. E eu digo a você que é algo de se pensar a nossa vida, as nossas dificuldades, porque também eu contarei mais um testemunho que foi de um amigo no trabalho. Um adventista, eu não vou falar mal de um adventista, sei que muitos deles dão baile em pentecostais, no estudo bíblico, mas ele veio com toda a boa intenção me evangelizando, falando da lei, falando dos 10 mandamentos.
E eu ouvi com toda a paciência e alegria, porque ele também estava nessa peleja, nessa batalha de agradar a Deus. E ele falando da lei com a maior tranquilidade, eu perguntei a ele, mas e quanto a você? O que você tem a me dizer dos 10 mandamentos? Aí ele, mas como assim? Em qual sentido? Eu falei, você tem conseguido obedecer a eles facilmente? Aí ele me respondeu, é fácil. A lei de Deus, ela também não é tão difícil assim. E você percebe que as respostas são sempre assim. Mas não é bem assim. Mas a lei de Deus não é tão difícil assim. Mas a nossa semana não vai ser ruim por quê? Agradar a Deus não é tão difícil assim. E eu fico pensando, meus irmãos, como pode não ser tão difícil assim os 10 mandamentos? Porque não falar mal de um irmão, para ela pode ser fácil, mas para mim não é. Não mentir, para ela pode ser fácil, para mim não é. Não adulterar, para ela, não sei, pode ser fácil, para mim não é. Porque adultério não é ser pego numa cama, depois de casado, traindo a sua esposa, mas é você fitar o olho em uma mulher e pensando mal com ela. Aí você já é um adulto. Para ele, se isso é fácil, amém, que legal, que bom, mas para mim não é. Se para ele é fácil não ter outros deuses diante dele, para mim não é, porque muitas vezes eu quero ser o meu Deus, porque a vontade de Deus é uma, a minha vontade é outra, e muitas vezes eu sigo a minha vontade, que é a outra. Se para ele a tendência é de guardar o sábado com facilidade, para mim é pensar no domingo com reverência. Isso para mim não é. Não é tão fácil assim pensar que em um domingo de manhã, aquele que nasceu perfeito, nasceu de uma virgem chamada Maria, prosseguiu os caminhos na Nazaré da Galiléia, prosseguiu somente olhando para a cruz. E quando eu penso em cruz, eu não penso nada mais do que reconciliação. Porque lá Jesus morreu verticalmente e horizontalmente. Talvez horizontalmente ele quis dizer, eu estou reconciliando os homens com eles mesmos. Mas verticalmente ele disse, eu estou reconciliando os homens com Deus, porque eles estão longe de Deus. E essa é a nossa dificuldade, é saber que Deus é santo e que nós temos que chegar a esse Deus sendo pecadores. Muitas vezes as músicas cantadas são que Deus vai me honrar porque eu mereço. Mas a verdade é que nós temos que chegar pedindo a Deus, Deus, eu não quero honra, mas eu quero dar a Ti toda a honra, porque eu sou pecador, porque eu sou mau, porque eu tenho tendência de fazer aquilo que Te desagrada, Deus. Eu tenho tendência de ficar 2 horas no computador, 1 hora assistindo televisão e 10 minutos lendo a Bíblia, Deus. Talvez a nossa oração nesses últimos dias deve ser, Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Porque se a pessoa que se diz santa, que diz que vai morar no céu, se ela não se associa com Davi do Salmo 51, há alguma diferença no seu cristianismo. Se essa pessoa que diz que vai morar no céu, ela não se associa com Jacó quando disse, Deus, eu sou indigno de todas as suas misericórdias. Se essa pessoa que diz que vai morar no céu, ela não se associa com Jó quando disse, eu me abomino no pó e na cinza. Se essa pessoa que diz que vai morar no céu e não tem o apóstolo Paulo como um amigo, quando ele disse, Jesus salvou os pecadores, dos quais eu sou o principal, há alguma coisa de estranho conosco. Alguma coisa de estranho conosco. Porque falar de graças das pessoas para as outras pessoas, pode ser normal. Mas falar de graças do ser humano, dando graças a Deus, é algo difícil. Então que você pare para analisar a sua vida. Se ela vai tudo bem, alguma coisa tem. Se ela vai mal, quer dizer que tudo vai bem. É esse o cristianismo, não é nada mais do que isso. Há um texto que diz, em João 15, verso 5, aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. E se você parar e analisar biblicamente esse texto, ele vai dizer que aquele que está em Cristo,
que a videira verdadeira, os ramos que estão enxertados na videira verdadeira, têm de dar muito fruto no singular. E quando diz no singular, você é linkado até Gálatas 5, 22, quando diz do fruto do Espírito, que possui 9 virtudes. Então, a pessoa que está em Cristo, ela tem de dar muito fruto. Ela tem que ser amorosa. Ela tem que ter amor. Porque as pessoas que nasceram de novo, elas amam as outras. Ela tem que ser a pessoa mais alegre da humanidade. Porque as pessoas que foram perdoadas por um Deus que não deveria perdoá-las, elas têm que sentir alegria todos os dias. Davi disse: Deus, não tire de mim a alegria da sua salvação. Porque o Senhor tinha que me mandar para o inferno, porque eu traí a minha esposa, cometi adultério, eu assassinei gente, mas o Senhor me perdoou. E ele disse: Deus, não retire de mim a alegria da salvação. A pessoa que dá muito fruto, ela é a pessoa que tem paz, ela tem paz para com Deus, porque ela recebeu paz desse Deus. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. E que paz é essa? Paulo vai dizer que essa paz excede todo entendimento. A pessoa, ela consegue dormir tranquila, estando próximo do seu casamento. A pessoa consegue dormir tranquila, sabendo que o seu pai é um ímpio e que se ele morrer ele vai para o inferno. A pessoa consegue dormir tranquila, desempregada, sabendo que as suas contas estão aqui, da sua altura. As pessoas conseguem dormir tranquila, porque tem essa paz que excede o entendimento. Essa paz não é uma coisa, não é algo. Essa paz é alguém. Essa paz é Jesus. A pessoa que tem Jesus tem paz. A pessoa que tem paz e não tem Jesus é uma paz mentirosa. Mas aqueles que têm Jesus possuem a paz que excede o entendimento. E imaginar sobre isso é você pensar que o Espírito Santo que está em uma pessoa, ele vai fazer a obra por completo. Porque o Espírito Santo nunca jaz dormente e ocioso dentro de uma alma salva. Porque se a pessoa, ela pula no culto, ela profere línguas estranhas, ela profetiza, ela planta bananeira, mas ela não consegue ser amável, ela não consegue amar as pessoas, perdoar as pessoas, trazer as pessoas para perto de si, é que ela ainda não possui o Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo é uma: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque há pessoas que chutam cadeira no meio de um culto fervoroso, talvez pode ser chamado de fogo para elas, mas por muitos pode ser também chamado de fogo estranho. Mas então elas chutam aquelas cadeiras, proferem línguas estranhas, mas eu percebo algo de estranho, porque essas pessoas, ao saírem desses cultos, elas não saem falando do culto, da palavra, dos louvores, elas saem falando de paqueras, Facebook, namoradas, beijos, etc, e etc. E eu começo a parar para pensar: mas meu Deus, eu sou criado em um lar pentecostal. Eu nasci numa igreja tradicional, mas eu era totalmente criança. Eu tinha dificuldade de assistir o culto quando criança. Talvez porque eu queria fazer a minha vontade. Desde sempre eu já fui o meu Deus, para você ver a dificuldade minha. Então eu criancinha, eu lembro que eu ia para o culto, mas na hora da palavra eu saía. Eu tinha uma tática, desculpa, vai ser até engraçado de dizer, mas eu vou confessar pecados aqui. A minha tática era: ao iniciar o culto, na presbiteriana, eu pegava: mãe, estou com vontade de ir no banheiro. E de fato, eu sentia vontade de ir no banheiro, impressionante, todo domingo na hora da palavra. E eu falava: mãe, eu preciso ir no banheiro. Não, mãe, mas Lê, fica aqui, filho. Não, mas é o número 2. Aí ela falava: assim então, né, vou fazer o quê? Pode ir. Então eu ia e ficava lá, fazendo cocô, vários momentos. E eu fiquei lá, né? Para você ver como que as pessoas nascem sem Deus. Muitos podem pensar: bom, as pessoas nascem com Deus. Eu vou falar disso daqui a pouco, que as pessoas todas nascem com Deus, que todos são filhos de Deus, eu vou falar isso depois.
Mas para você ver que o ser humano, ele não tem a capacidade de buscar esse Deus. Porque qual era a minha tática? Na hora da palavra, eu tenho uma tática, a tática do cocô. Então eu me esvaziava e talvez agora você entende a ilustração do pecado, né, do morango, daquela montanha. Entendeu? Você compreendeu agora, né? Então eu fui crescido desse jeito, mas eu não aprendi nada. E quando eu passei um pouco a mais da idade, eu passei por várias igrejas pentecostais. E eu via pessoas caindo, levantando, pessoas pulando e não pulando. E eu falava, cara, essas pessoas têm o Espírito Santo. Que bom, né? Isso é legal. Até que, em um retiro espiritual, veio um irmão abençoado, impôs a sua mão sobre a minha cabeça e deu aquele golpe. Você cai, mas é eu que estou te empurrando. Aí a hora que eu caí, eu falei, mas, poxa, eu achava que era o Espírito Santo que derrubava esse povo todo, né? Mas eu estou vendo que é a própria pessoa. Então eu comecei a armar táticas. Eu ia nesses cultos, nesses retiros, com um zagueiro, talvez o Davi Luiz, ele um pé na frente, um pé atrás. A pessoa empurra, mas você fica, né? Eu estou aqui, ó, estou na guarda. E eu ficava assim, porque as pessoas, a tendência era derrubar. Eu pensava, mas Deus, as pessoas caem, mas depois não falam de Deus. As pessoas caem, mas não buscam a glória de Deus. Alguma coisa de errado com isso. E então, eu tive dificuldade quando eu cheguei numa Assembleia de Deus, por esse fato. Eu via muito, mas eu via aqui e lá fora eu via pouco. E quando a Bíblia diz que a maior evidência do fruto do Espírito são as 9 virtudes, você se desliga de todas as atitudes externas. Porque o que importa se eu pular ali, se eu proferir línguas estranhas, mas você não me conhece quem eu sou na minha casa sozinho. Como que eu vou provar a você que eu tenho o Espírito Santo, se não na minha conduta, na minha prática, no meu estilo de vida? Se isso não comprovar que eu tenho o Espírito Santo, é porque nem o Espírito Santo eu tenho. Então nós temos que parar para meditar nessas coisas. A pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que faz todas essas coisas estereótipas, mas é a pessoa que lá no banheiro, sozinho, com o tablet, com o celular, ela sabe que tem coisas que ela não pode ver, ela sabe que tem coisas que ela não pode assistir e tem coisas que ela não pode clicar. É ali que você mostra que você é cheio do Espírito Santo. E as pessoas que têm a tendência de fazerem as suas vontades, aí não se mostram que talvez o Espírito Santo esteja longe de vocês. Mas se vocês estão aqui, fazem ainda as suas vontades, mas sentem arrependimento, sentem tristeza, eu quero dizer que o Espírito Santo ainda está em vocês. Talvez a exortação para nós seria: não entristeçais o Espírito Santo. Irmãos, isso para mim é maior do que um soco na cara, vindo de uma pessoa que luta o UFC. Porque entristecer o Espírito Santo é algo totalmente fácil de eu fazer. E quando eu faço, eu muitas vezes não consigo me entristecer. Talvez a nossa dificuldade é essa. É de sermos cheios do Espírito Santo sozinhos. Eu digo que a minha dificuldade é essa. Talvez aqui, falando isso para vocês estejam falando: poxa, o Ney é espiritual, né? Olha como ele está falando, que legal. Mas eu convido a você a andar um mês comigo, uma semana, 2. Você vai ver que as minhas tendências são essas, de ser o meu Deus, de fazer as minhas vontades. Mas eu também faço aquilo que Paulo me disse para fazer. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação soberana, que é Cristo Jesus. Então, essa é a evidência da pessoa que possui o Espírito Santo. Ela vai, em um momento ou outro, se mostrar luz. Ela vai, em um momento ou outro, se mostrar diferente. Porque o sal foi chamado para salgar, não simplesmente para adoçar. As pessoas, esses dias eu ouvi de uma pessoa: irmão, Deus me chamou para ser radical mesmo. Deus me chamou para ser sal. O que eu vou adoçar o quê? Não vou adoçar nada, eu vou salgar mesmo.
Aí eu falei, que legal, né? Amém, cara. E essa é a essência de um cristão. Ele chegou para ser diferente. Se você está na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, as pessoas convivem com você e te associam como pessoas do mundo, elas não sentem contrição ao dizerem uma piada perto de você, é porque você está parecendo com elas. Eu conheço pessoas que chegam perto de pessoas crentes, pessoas ímpias, que elas proferem palavras frívolas e de repente elas olham para os crentes e falam, me desculpa, cara, eu esqueci que você estava aqui. Sabe, as pessoas se sentem mal por causa de quem? Por causa da luz. Se você não é essa pessoa que faz as outras pessoas se sentirem mal ao falar um palavrão, a zoar a mãe na escola, né? A tendência é essa. Oi, mãe, sua, não sei o quê. E se as pessoas não sentem um negócio com você, é porque você está associado a elas. E eu vejo sorrisos, mas é engraçado, né? Mas é difícil, irmão, é difícil você ver isso hoje em dia. Porque no trabalho, as pessoas hoje, elas sabem que eu sou um cristão, por quê? Talvez eu não tenha o brilho que Paulo tinha, com certeza eu não tenho. Talvez eu ainda não sou tão salgado como um sal totalmente salgado. Mas eu vou mostrar para elas que eu sou um cristão da seguinte maneira. Meu irmão, se você vir falar besteira aqui, você vai ser exortado. Esses dias a pessoa chegou em mim, eu trabalho com pessoas de vários lugares do Brasil, e chegou um rapaz falando assim, ô rapaz, você não sabe onde é que tem um lugar bom aí pra gente sair, né? E eu vi que ele tinha aliança de casado. Aí eu falei, mas que tipo de lugar assim que você está procurando aí? Ah, vê umas pessoas bonitas, né? Umas garotas e tal. Aí eu olhei para a aliança dele e falei, mas você não é casado? Ah, né? Mas a gente que trabalha fora, você sabe como é que é, né? Eu falei, rapaz, então sabendo que você está atrás dessas coisas, eu vou te falar um lugar bom para você. Aí ele mesmo ficou empolgado, né? Deu aquele sorriso de quem sorri agora para depois chorar no inferno. É triste. Aí ele deu aquele sorriso, eu falei, agora eu pego ele. Então, rapaz, é ali na Avenida Saudades, não sei se você conhece o centro aqui. Ele, cara, eu não conheço, mas eu posso procurar assim. Mas o que tem ali? Rapaz, um lugar de esquina ali, rapaz, várias pessoas bonitas ali. Existem jovens ali, nossa, gente bonita mesmo. Aí ele, nossa, mas fala qual que é o nome desse lugar? Aí eu falei pra ele, o lugar se chama Assembleia de Deus, cara. Aí ele já fechou a cara, cara, você é crente? Eu falei, eu sou, cara, graças a Deus. Eu procuro ser fiel à minha noiva. E digo mais, eu vou te mostrar um texto que Deus é vingador dos adúlteros. E aí ele fechou a cara e falou, caramba, não, beleza, qualquer dia a gente aparece por lá. Sabe, a gente tem que ter bala na agulha. Porque a Bíblia diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar, mas tem outro texto que fala, irmãos, que vocês estejam prontos a responder acerca de qualquer pergunta que vos fizerem. E aí eu já tinha uma bala na agulha, graças a Deus, e eu já fui ao encontro dele, já citei um texto, Deus diz aqui na Bíblia que ele vai vingar todos os adúlteros. E se você, não sei se você já traiu sua mulher, eu espero que não, mas se você faz isso na sua mente, Deus é vingador disso também, cara. Sabe, nós temos que parecer de um jeito ou de outro. Talvez tem pessoas que têm dificuldade de se mostrar cristão, mas enfim, em algum momento você tem que salgar a vida de alguém. Em algum momento você tem que resplandecer a luz de Cristo, porque senão, Ezequiel capítulo 3 vai recair sobre nós, o pecado da omissão. Você que é justo, que vê um ímpio no seu caminho ímpio, e não diz a ele que ele vai para o inferno, o sangue dessa pessoa vai cobrar da sua mão. Então, esse é um pecado também que nós temos que tratar, o pecado da omissão. Porque um cristão, ele sempre terá bala na agulha para responder acerca de qualquer pergunta que nos fizerem acerca da nossa esperança. E vamos lá. A Bíblia diz, no versículo 3,
E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Uma vez chegaram para John Wesley e disseram: Wesley, o que você quer estar fazendo quando Jesus Cristo voltar? Ele respondeu: eu quero estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu me guardo puro, assim como ele é puro. E essa pessoa que respondeu de forma graciosa, ela foi uma pessoa que também interpretou um texto equivocadamente. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 6, a Bíblia diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. A versão corrigida diz: todo aquele que permanece nele não peca. E talvez foi essa versão que o Wesley leu, e ele interpretou a Bíblia da seguinte maneira: o homem na terra, ele chega a alcançar em algum momento a impecabilidade humana. Então isso se disseminou no movimento metodista, que as pessoas conseguem sim ser santas plenamente. E então Wesley dizia: aqueles pecados que você comete assim, sem perceber, vocês podem chamar pecado, eu não. Então aí ele diz que o homem pode chegar à santidade plena. E isso gerou um conflito histórico, porque os presbiterianos confrontaram os metodistas, e um confrontando o outro, e um afirmando que a santidade era uma obra imperfeita, um dizendo que ela era totalmente perfeita em eras terrenas. Mas o fato é que as pessoas que são canais de Deus para nós, elas ainda são pessoas pecadoras. Elas ainda cometem equívocos, e elas ainda interpretam textos equivocadamente. O respeitado Wesley interpretou a Bíblia dessa seguinte maneira: mas a Bíblia diz que a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, ela é uma obra imperfeita. Porque João fala: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão que vê, e ama a Deus que não vê, ele é um mentiroso. Como que ele pode amar a Deus que ele não vê e odiar o irmão que ele está vendo ali? Ele se torna um mentiroso. Então, nós temos que também buscar aquilo que a Bíblia diz como um todo. O Rafa trouxe uma lição recentemente de que a Bíblia é para você analisada como um todo. Ela é um todo coerente. E ela é. Porque eu me converti, eu li o Novo Testamento na versão corrigida, talvez a maioria aqui seja ela. E quando eu cheguei nesse texto, eu falei: meu Deus, todo aquele que permanece nele não peca. Aí você vai para o versículo 8, ele diz: aquele que pratica aquele que peca procede do diabo. E você vai para o versículo 9 e diz: aquele que é nascido de Deus não peca, na versão corrigida. Eu falei: meu Deus, eu acho que eu sou um filho do diabo ainda. Sabe, eu tenho lutado contra as minhas tendências, mas eu peco. Aqui a Bíblia está falando que quem peca é filho do diabo. E eu fiquei um bom tempo, eu confesso a vocês que eu fiquei um bom tempo falando: cara, eu sou maldito, eu sou talvez filho do diabo. Porque eu peco, a Bíblia diz que aquele que peca é do diabo. E eu fiquei um bom tempo com essa tendência, mas graças a Deus que há uns 2 anos atrás, eu conheci uma editora, que chama Editora Fiel, olha a propaganda. E essa editora, eu até trouxe um texto aqui, é um texto, não um livro, né? As pessoas podem achar: esse menino, né, quer trazer um livro dessa grossura só para falar que lê, né? Que soberbo, né? Mas não é, gente. A gente traz um livro para que vocês sintam vontade de ler, né? Porque a exortação bíblica é crescer na graça e no conhecimento. As pessoas hoje querem crescer em tudo, mas não querem crescer no conhecimento. Aqui está, né? Se você consegue ver, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. John Charles Riley, como diz lá nos Estados Unidos, né? E esse livro, ele comprova biblicamente a você que a santidade ela é uma obra imperfeita. Porque o apóstolo Paulo, no seu conflito, escrevendo Romanos 7, ele diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, eu continuo fazendo. E graças a Deus, porque eu conheci essa editora e eu
adquiri alguns livros até chegar nesse e eu pude compreender plenamente que a obra da santificação num cristão, terrenamente falando, ela somente se dará ao fim na glória, porque é somente lá que você estará afastado do pecado. E ele comprova aqui, te diz teologicamente, biblicamente, doutrinariamente, que as pessoas ainda, por mais santas que sejam, quando pesadas na balança do santuário, elas vão ser muito sujas. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são para Deus como um trapo de imundícia. E o que é um trapo de imundícia? Era um pano que servia somente para passar nas pessoas com lepra. E quando aquele pano já todo necrosado com as lepras que da pessoa transmitia ao pano, ele servia somente para ser queimado. É isso que é uma obra, nossas obras de imundícia. Então você percebe que a santificação, ela somente se dará na glorificação. E eu tive essa dificuldade de ler esse texto da versão corrigida quando diz que quem peca é do diabo. E eu fiquei, meu Deus, tem misericórdia de mim, que talvez eu sou filho do diabo. Mas será que o filho do diabo tem vontade de chorar pelo pecado? Eu tinha. E eu fiquei nessa crise durante um bom tempo. Mas Deus me deu essa graça de saber que a minha tendência é de agradar a Deus interiormente. Mas com a lei do meu corpo, eu sinto prazer no pecado. E isso é terrível. Alguém disse que a carne não converte. A carne tem que ir para a cruz. Em um momento da vida de Agostinho, ele era um profano, uma pessoa que pagava prostitutas para se deitar com ele. Agostinho foi um dos pais da igreja. E ele, no momento que ele se converteu, ele passando próximo daquelas casas de prostituição, uma das suas clientes vai atrás dele correndo, Agostinho. E ele não olhou para trás. Agostinho, ele não olhava. Agostinho. E ele olhou para trás na terceira vez. O Agostinho não está mais aqui, o Agostinho morreu. O Agostinho ficou lá na cruz do Calvário. E ela não entendeu muito bem aquilo, mas essa é a resposta que nós temos que dar para o pecado. O Leandro, talvez o pecado esteja aqui chamando vocês na cara do Facebook ou na televisão, te chamando a se deleitar com ele, te chamando pelo nome. Mas você tem que dizer ao pecado, não, o Leandro não está mais aqui. A Thaís não está mais aqui. A Nayara não está mais aqui. O Fer não está mais aqui. Ele morreu lá na cruz do Calvário com Cristo. Crucifiquei a minha carne já. Eu vivo a vida do Espírito Santo. E Ele nos leva a essa obra que é de agradar a Deus, que é de fazer a sua vontade, de tal maneira que quando o pecado nos trazer à porta, você pode até abrir a porta, você vai vê-lo, mas a sua resposta deve ser fechar a porta na cara dele. E as pessoas hoje não, abrem a porta e paqueram o pecado. Paqueram o pecado e ficam olhando para ele dizendo, mas eu não vou cair, eu só vou olhar. E quando você olha uma, você olha duas. Quando você olhou a segunda, você vai para a terceira. Quando você olhou a terceira, você já está no ato e você se degradou ali totalmente. Talvez o pecado, ele não deve ser brincado, e eu posso ilustrar isso com mais um testemunho, né? Estou parecendo pentecostal, né? Gosto de falar testemunho. Um testemunho meu mesmo, talvez eu possa trazer aqui como aplicação. Quantos conhecem aqui a Praça do Largo, né? Praça do Largo na frente do Sempre Vale. Não sei qual horário da tarde que os pássaros, eles se reúnem ali para fazer cocô. Mais uma vez o cocô na área. Eles se reúnem ali para apitar muito, eu não sei para quê, e também para defecar bastante. E aí eu lembro, até hoje, rapaz, eu passando ali com minha mãe e meu irmão, e eu ouvindo todo aquele negócio dos passarinhos, né, vendo o cocô cair perto. Aí eu falei, será que se eu pôr a cabeça para fora do carro, vão fazer cocô na minha cabeça? Aí eu falei, eu vou pôr para ver, né? Aí no momento que eu pus a cabeça para fora do carro, adivinha? Plá, na minha cabeça. Eu falei, nossa! Eu passei a mão, vi aquele cocôzinho, né? Falei, Deus. Talvez o pecado seja assim, né? Eu vou pôr, mas acho que não vou cair não. Quando você vai ver, você vai
vai estar lá com morango na mão, mas cheio de fezes. Você vai ter degustar dele, mas você vai sair dali com cocô no corpo, com fezes. E vocês sabem que o pecado ele é assim. Ele promove, ele promete alegria, mas ele dá tristeza. Ele promete vida, mas ele traz a morte. Então a nossa tendência tem que ser fugir do pecado. Podemos até abrir a porta para ele, mas não convidá-lo a entrar. Devemos fechar a porta todos os dias na cara do pecado. E para finalizar, eu talvez já passei um pouco, mas eu creio que vocês estão absorvendo e eu vou finalizar ainda. Uma coisa que eu tenho que relatar é que uma pessoa salva, ela só será salva se ela for santificada na terra. As pessoas dizem, eu só quero que Deus perdoe os meus pecados e me leve a salvo para o seu reino. Mas elas vivem a vida profanas, elas vivem suas vidas como os mundanos. E agora eu te trago à mente o que faria uma pessoa não santificada na terra morar no céu. Porque se você parar e refletir, quais seriam os gostos delas aqui em terra? Seriam de agradar a ela mesma, de agradar a sua carne, enfim. E quais seriam os gostos dela lá no céu? As pessoas daquele lugar são santas. Os seres angelicais que dizem que Deus é santo, são santos. O Criador daquele lugar é santo. Eu imagino aquela pessoa chegando ao lado do apóstolo Paulo. Qual seria o conselho que aquela pessoa não santificada na terra tomaria com o apóstolo Paulo? Visto que ele escreveu enfaticamente contra o pecado e aquela pessoa se agarrou com ele e nunca largou. Eu começo a fazer algumas perguntas e imaginar o que uma pessoa não santificada na terra faria no céu. Com quem ela se sentaria? Com quem ela tomaria um conselho? Porque os seus gostos não seriam o gosto daquele pessoal. Porque ela não foi santa na terra, como ela poderá ser santa no céu? E eu digo a vocês, pessoal, que uma pessoa que não é santificada na terra, ela não pode desfrutar deleitosamente do céu, porque o céu é santo. Então, que nós venhamos a pensar nisso. Agora, dizer que uma pessoa não santificada na terra pode entrar no céu, eu só posso acreditar quando eu ver uma águia feliz dentro de uma gaiola de ferro. Eu só posso acreditar que uma pessoa não santificada na terra se deleitará em estar no céu quando uma ovelha se sentir feliz dentro da água. Eu só posso acreditar que essa pessoa não santificada na terra vai morar no céu quando eu ver uma coruja feliz sob o sol do meio-dia. Eu só posso acreditar que uma pessoa não santificada na terra vai se deleitar no céu quando... Qual é a terceira? Quando um peixe conseguir sobreviver em terra seca. Agora, não antes disso, eu afirmo a você que uma pessoa não santificada na terra, ela não será santa no céu. Que venhamos a ponderar isso, que se não somos santos agora, não seremos no céu. Porque a regra é essa, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que sejamos santos, que podemos ser santos. E talvez você esteja pensando, cara, eu não sou santo. Eu, infelizmente, essa semana eu me entreguei ao fel do pecado. Essa semana eu vi o que não devia, eu falei como não deveria, eu pensei das pessoas de maneira que eu não deveria pensar. Essa mensagem é para você que está aqui e sabe que não consegue ser santo, assim como eu. Essa mensagem é para gravar no seu coração, você que está aqui e sente prazer na lei de Deus, mas com a lei da sua carne você desagrada a Deus. Essa mensagem é para você que está aqui e diz, cara, eu não vou conseguir sem a ajuda do Espírito Santo, mas eu venho chamar você, juntamente comigo, a clamar a esse Deus misericórdia, porque Ele prometeu a sua obra em nós por completo. Ele começou, Ele é quem dá prosseguimento, porque aquele que começou é o mesmo que irá finalizar a boa obra em nós. E se você está aqui e não é um santo, não é
uma pessoa santificada e tem a tendência de ser santo, essa mensagem é para você que busca agradar a Deus, assim como eu, mas que nós não conseguiremos agradar a esse Deus sem o Espírito Santo.